Fala galera, muito bom dia. Heber Ximenes na área. Hoje, quarta-feira, meus amigos, 7 de maio de 2025. Falar um pouquinho, né, dessa belíssima vitória do Fortaleza diante do Colo-Colo pela Libertadores, né, cara? No Castelão. Venceu o Colo-Colo, goleou o Colo-Colo por 4-0. É bem verdade que poderia ter sido mais, se o Fortaleza tivesse mais capricho ali na finalização. Perdemos gol com o Breno, com o Pikachu, com o Marinho, com o Lucero. Mas, enfim, nesse momento a vitória era o mais importante. É claro que quando você tem a vitória já garantida, você busca, né, o saldo de gols, porque o Racing havia vencido, né, mais cedo o Bucaramanga, lá na Colômbia, né? Por 4-0 também. Aí o Racing meio que se manteve na frente do Fortaleza pelo saldo de gols. Tem dois saldos de gols a mais o Racing, né? O Racing agora vai pegar o Colo-Colo, que em tese é um time mais difícil, né? E o Fortaleza pega o Bucaramanga. Então pode ser que o Fortaleza, vencendo o Bucaramanga por um saldo melhor, consiga ir para a última rodada, né? Contra o Racing, pelo empate, né? Para terminar em primeiro do grupo. Claro que eu tô falando isso já pensando na vitória contra o Bucaramanga, né? Enfim, tem que fazer dentro de campo, se valer desse favoritismo contra o Bucaramanga, assim como fez contra o Colo-Colo. Né? Fazer um parênteses aqui para falar acerca do público. Eu achei um público constrangedor, tá? 30 mil pessoas, um jogo de Libertadores da América, assim. É constrangedor, é vergonhoso, tá? Por diversos fatores, tá certo? Mas o que fica pra o que fica em relação à Fortaleza é a vergonha desse público. É a vergonha desse público na Arena Castelão. E também eu acho que não precisava o Fortaleza soltar um agradecimento, meio que uma indireta para aqueles que não foram, tá? Não precisa disso, tem que trazer a torcida, não soltar um agradecimento. Obrigado aos 30 mil que compareceram ao Castelão. Tá, e os demais que não compareceram, você não vai agradecer, não? E os que ficaram em casa torcendo? E os que ficaram até 1 da manhã, meia-noite, enfim, vibrando? Não vale a pena essa indiretazinha pra torcida. Não vale a pena brigar. Não vale a pena trazer essa indisposição, digamos assim, com a torcida. A torcida não compareceu? Não compareceu. Vida que segue, o Fortaleza vai agora ter uma sequência. Esperamos, né, que tenha essa sequência para que a torcida volte a se empolgar com o time. Né? Vai pegar agora o Juventude, jogo importantíssimo, né? Se o Fortaleza vencer, ele sai da zona do rebaixamento. Ele sai da zona do rebaixamento. Então não pode sequer. O PV vai estar entupido, né? O PVzinho de açúcar vai estar entupido. E aí, meu amiguinho, vencendo o Juventude, pode esperar lotação máxima contra o jogo com o Bucaramanga pela Libertadores. Agora tem que vencer o Juventude. Se não vencer o Juventude, permanecer na zona do rebaixamento, o torcedor vai ficar mufino. Ah, é mais a Libertadores, meu amigo. Brasileirão mexe muito. Brasileirão mexe muito com o torcedor. Zona de rebaixamento mexe muito com o torcedor. Porque o Brasileirão é o carro-chefe, cara. É que mantém o Fortaleza com a agenda do próximo ano, com recursos, entendeu? Que mantém um clube. É o Brasileirão, cara. É o Brasileirão. Patrocínio, cota de TV, tudo gira em torno do Brasileirão. Possibilidade de jogar torneios internacionais é do Brasileirão. Então o torcedor fica mufino, fica triste quando vê o teu time nessa zona do rebaixamento. Então, repito, tem que vencer o Juventude para, enfim, dar essa injeção de ânimo para os torcedores irem para o jogo diante do Bucaramanga na próxima terça-feira, tá certo? Voivoda entrou, o Voivoda entrou com a escalação de um 4-4-2, né? Variando ali ligeiramente para um 4-3-3. Marinho fazendo esse quarto homem do meio campo, pela direita ali, né?
o mesmo esquema que ele fez com o São Paulo, só que era o Pikachu fazendo esse quarto homem de meio campo, né? É, só que quando o Pikachu pegava a bola, ele meio que era mais do que um passador, ele era mais um homem de criação. O Marinho não, é mais um finalizador, porque ele puxa pra dentro e a possibilidade de disparar o seu minimício, né? Claro que o Marinho defensivamente não é tão bom quanto o Pikachu, mas ele foi muito bem ontem, tá? Recompôs muito, correu muito o Marinho. Enquanto o Breno era o segundo atacante, né? Ficando mais à vontade ali, o Marinho era esse terceiro atacante, digamos assim, mas ele ficava recompondo, né? Mais o sistema defensivo do que o Breno Lopes. Por isso que o Breno Lopes foi, no primeiro tempo, o melhor jogador do Fortaleza para mim. Mais agudo, incisivo, para cima, foi um golaço, deu o passo pro Marinho para fazer o segundo gol. Então, o meu que o Vojvoda foi, eu acho que ele tá gostando de um 4-4-2, né, variando para um 4-3-3 ali. Com Mancuso, com o João Ricardo no gol, Mancuso, Kusevich, Mancha e Bruno Pacheco. Quarteto defensivo, acho que esse quarteto tá criando liga, isso é muito importante. Meu campo ele foi com Sacha, Rosseto e Martinez. E o ataque, como já falei, Marinho pela direita, né? Davidson centralizado e Breno pela esquerda, né? É bem verdade que quando eu falo assim, mas durante o jogo o Davidson se movimenta muito, sai para fazer um falso 9, faz o pivô muito bem. O Marinho, como eu falei, ele, né, jogou como um meio atacante, né, fazendo aquele quarto homem de meio campo ali, recompondo a zaga, recompondo o meio campo, ajudando ali o Mancuso pela direita. Pacheco bem seguro, gostei do Pacheco, né? Ainda tem que entrar mais em forma, tem que pegar mais confiança para subir o ataque. Mas gostei do Pacheco, nosso melhor lateral, não tem para onde. Deixa o Pacheco pegar mais ritmo de jogo, deixa o Márcio jogando, é claro que respeitando, mas cara, é Pacheco e pronto nessa na lateral esquerda. Mancha absurdo, né? Mancha absurdo, que grata surpresa o Mancha, cara. Como vem amadurecendo, como vem jogando bola o Gustavo Mancha, 20 anos de idade, muito bom zagueiro, canhoto, habilidoso, alto, rápido. O meu campo, vou tecer aqui com alguns comentários acerca do meu campo. Não gostei do meu campo. Eu sei que o Vojvoda tá tentando, tá modificando muito esse meu campo para tentar encontrar um encaixe, né, nesses três homens de meu campo, né? Por que eu falo três? Porque o Vojvoda não abre mão desses três volante barra meia, né? Ele não abre mão. Então, cara, ele tá trocando demais, trocando demais. Ontem eu tô com o Rosseto, Sacha e Martinez. E aí fica aquela confusão, cara. Porque o Sacha, por exemplo, ele é muito bom na marcação, naquele cão de guarda que fica saindo, que fica na cabeça de área, protegendo ali a zaga e tal. E aí, quando menos espera, o Sacha tá sendo como meia, né? Como terceiro homem lá na frente. Não é a dele, cara. Não é a dele. O Sacha pegou uma bola sozinho, não soube o que fazer, bicho. Não soube o que fazer. E aí, não gostei do meu campo, tá? Pra você ter uma ideia, os 3 gols do Fortaleza no primeiro tempo, não surgiu nenhum deles do meu campo. O gol do Breno foi um passo do Pacheco lá de trás, né? Que deu pro Breno. O Breno ali ainda perto da linha do meu campo. Foi levando, deu um tapa na frente do zagueiro, tirou o zagueiro e ajeitou o corpo para bater meio que sem um golaço. Depois o próprio Breno, né? Dá o passe pro Marinho, o segundo gol, não parte do meu campo. E o terceiro foi um de escanteio na lambança da zaga do Colo-Colo, né? Onde o Davis, ele muito oportunista, acreditando na jogada. Isso é característica de centroavante, tem que acreditar. Ainda que ache que é um lance besta, acredita, porque pode sobrar, né? Pode pintar uma falha do sistema defensivo. E foi o que aconteceu, o Davis colocou pra dentro. O Davis jogou muito bem também. Mas o meu campo, cara. E aí, quando o Pochettino entrou, foi que o meu campo surgiu. O Pochettino entrou muito bem, correndo, defendendo, atacando, dando passe. O passe pro terceiro gol, por 4 gol, foi o Pochettino, cara. Entendeu? Partiu do meu campo. Viu a enfiada do Pikachu, aí deu o Pikachu só ajeitou pro Lucero que fez o gol. O Lucero, aliás, que entrou, mostrou raça, vontade, fez gol contra o ex, lei do ex, cara, acabou.
Esse gol do Lucero foi assim, a pá da cal para os torcedores do Colo-Colo, que ficaram pé da vida. Não só com o desempenho do Colo-Colo, né, com a goleada sofrida, mas também pelo gol do Lucero. Jogador esse que gera muita raiva aos torcedores do Colo-Colo. Belo resultado, bela vitória. Desempenho não tão bem. Para mim, o desempenho contra o São Paulo, por exemplo, foi melhor do que esse desempenho contra o Colo-Colo. Mas, cara, Libertadores se vence, né? Tiro curto, é um mata-mata, torneio mata-mata. Então, assim, a partir da segunda fase, né? Então, assim, importante. Agora, depende só do Fortaleza, inclusive, ficar em primeiro. Agora virar a chave, amigo, manter essa sequência, virar a chave de vez, manter essa sequência. São jogos acessíveis, estamos jogando em casa, Juventude, Bucaramanga, vamos manter essa pegada, essa confiança. Os jogadores, porra, correram demais pela Vojvoda, que fez, né, 300 jogos, maior técnico da história do Fortaleza, um ser humano extraordinário, tá certo? Que ama demais esse clube, que sofre com esse clube, que se alegra com o clube. Então, vamos manter essa pegada contra o Juventude agora, vencer, sair da zona do rebaixamento e lotar o Castelão contra o Bucaramanga na próxima terça. Beleza? É isso, pessoal, rapidinho, foi um vídeo um pouco mais curto, mais longo. Deixe seu like, comente acerca do resultado, acerca do desempenho, quem vocês acham que foi o melhor, quem não foi, quem foi o pior, tá bom? Fique à vontade aí. Um abraço a todos. Fui!